amores, tudo bem? Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que é um assunto que me move, um assunto que me toca muito. E queria explicar para vocês também por que esse assunto me comove bastante, né? Faz parte um pouco da minha história, do meu trabalho, que tem a ver com como a criança se comunica, como que a criança expressa amor e recebe amor. Eu vou basear essa nossa conversa num livro, mas antes de tudo, né, eu gostaria de explicar para vocês por que isso me comove tanto, né? Vocês sabem que eu tô tentando fazer esse conteúdo assim, mas de uma maneira bem simples. Eu não sou profissional, eu não tenho nenhum material profissional, eu não sei editar vídeos, o áudio não fica bom, eu tenho que fazer no tempo que eu tenho, que é escasso aqui com as crianças. Vocês vão ouvir sempre barulhinhos delas e coisas assim, mas eu acho que é mais importante o que eu tenho para falar do que a maneira como eu vou falar e da maneira que isso vai chegar até a ti, né? E hoje eu queria falar para vocês sobre a linguagem de amor das crianças, como que as crianças expressam amor e como que as crianças precisam receber amor. E cada uma delas fala o seu próprio idioma. E às vezes esse idioma não é a mesma linguagem que a mãe fala, nem que o pai fala. Então você percebe como que às vezes pode ter muito problema de comunicação dentro de uma casa. No decorrer dos anos, gente, quando eu venho trabalhando com crianças, venho trabalhando com relação né, das famílias, para vocês entenderem melhor o que eu trabalho, o meu trabalho como psicopedagoga, vai muito além de trabalhar com as dificuldades de aprendizagem, com deficiências ou com quando se encontra um problema, porque às vezes essa dificuldade que a criança tem, ela tem todo um contexto envolvido, né? Às vezes é junto com a escola, é junto com a família, é a falta de habilidade ou habilidade que aquela criança tem em determinados assuntos. Então, o meu trabalho como psicopedagoga é unir todos esses focos que envolvem todos esses componentes que envolvem a vida da criança e a aprendizagem da criança, e de certa forma às vezes tentar traduzir a linguagem, né, para o professor, a do professor para a família, a da família para a criança. E eu tenho encontrado nesses últimos anos, gente, uma dificuldade em comum em várias famílias, não só dentro da escola, como dentro de um consultório, dentro do lugar da instituição onde eu trabalho, ou dentro às vezes mesmo da igreja, nas famílias dos meus amigos, na minha própria família também, obviamente, né, dentro da minha casa. Como que coisas simples, como a maneira de comunicar algo, se torna uma barreira enorme, né? Então isso tem me movido, assim, isso tem comovido o meu coração por muito tempo. Tenho tentado traduzir essa maneira que todos pudessem se entender e chegar no sucesso que é ter uma família feliz, uma criança feliz. Então, eu queria basear a minha conversa hoje, né? Primeiro nessa coisa que vem me... nessa questão que vem movendo, porque assim, ó, o que acontece, assim, ó, a falta de qualidade nas relações familiares, pai, mãe, filhos, irmãos, esposo, esposa, vem afetando as famílias. Não compreender a função e o papel de cada um dentro de uma casa vem afetando as famílias, e principalmente as crianças são quem demonstra o maior déficit de toda essa relação. Quem termina absorvendo as coisas mais negativas são as crianças, e essas coisas elas se manifestam em todas as maneiras, no comportamento, na aprendizagem, né, em muitas questões que não é o que eu quero falar aqui. Mas assim, ó, geralmente um dos problemas assim que quando a gente conversa e eu venho pontuando assim, ó, um dos problemas centrais nas relações e que tem afetado as crianças é a reprodução do comportamento da família de origem. Minha mãe fazia assim, mesmo que eu não gostasse, eu termino fazendo assim, e a minha filha e o meu filho vão fazer assim. Essa reprodução, às vezes de erros, reprodução de traumas, reproduções de coisas que às vezes são até
como posso dizer, inconscientes, porque ninguém machuca conscientemente, né? Estou falando de famílias funcionais, né? Não estou falando de famílias onde tem alguma doença de comportamento, não, estou falando de famílias funcionais. Essa reprodução desses comportamentos, que nem sempre são comportamentos positivos, vem perpetuando as dores nas famílias das próximas gerações. E são coisas simples, muito simples. Muitos são os fatores, mas hoje eu queria me deter na questão da comunicação, e eu quero usar como base um livro que eu sei que muita gente aqui nesse grupo conhece, que é o livro 5 Linguagens do Amor. É uma teoria do Dr. Gary Chapman. É um livro que inicialmente foi apresentado para casais, mas também tem na versão As 5 Linguagens do Amor da Criança, que é onde eu vou me deter. Como é um assunto muito extenso e são 5 linguagens, eu vou falar uma por uma, tá bem? Eu vou dar, porque eu posso dar exemplos práticos, posso te dar modelos, posso te contar algumas histórias reais, embora eu não vou falar nunca das pessoas particularmente, mas posso te dar modelos porque às vezes a gente precisa, né, de um modelo para seguir. Porque às vezes a gente conhece a teoria, mas nunca viu ninguém fazendo e não tem ideia de como fazer. Então isso pode te inspirar, não quer dizer que você vai fazer dessa maneira, mas pode te inspirar a achar o teu caminho com a tua família e com a tua criança, tá bem? Essa teoria do Dr. Gary Chapman, ele foi feita baseada num estudo de muitos anos com casais. Trabalhando com casais, ele percebeu que às vezes a esposa se sentia amada de uma maneira e o esposo se sentia amado de outra maneira, e a pessoa que conhece aquela linguagem expressa o amor na sua linguagem, mas não é a linguagem nem o idioma do outro. E o que acontece? Aquela pessoa não se sente amada, porque para ele se sentir amado, o cônjuge teria que fazer de outra maneira, expressar o amor com outro tipo de atitude, com outras maneiras. Mas as crianças, se percebeu que as crianças também manifestam o amor também com as mesmas 5 linguagens, né? Então ele reuniu uma equipe de profissionais, né, especialistas no desenvolvimento infantil, né, para comprovar que realmente as crianças falam esses idiomas, tá bem? E uma coisa importante que ele fala no livro, que assim, que a criança, ela é como um automóvel. E esse automóvel só se move se ele tiver combustível. O combustível, se a gente for pensar num carro, ele não precisa andar sempre com o tanque cheio. Claro que a performance dele é muito melhor quando o tanque está bem cheio, mas ele precisa eventualmente ser reabastecido, né? E assim é a criança em relação ao amor. A linguagem, a maneira como ela se expressa, que ela precisa receber amor, a gente precisa reabastecer a criança continuamente para que ela se sinta com o tanque emocional dela cheio. Você imagina que se a gente não conhece a linguagem de amor da criança que a gente convive, eu falo filhos, mas tem mulheres aqui no grupo que não são mães, são professoras, são tias, são dindas, né? Então eu gostaria de levar esse assunto para todas nós, né? Quando você não fala a linguagem de amor, né, dessa criança, o tanque emocional dela está sempre vazio. E uma criança que tem o tanque emocional vazio, ela tem reações agressivas, reações depressivas, reações hiperativas e muitas reações, né, que não são reações positivas no comportamento dela. E às vezes a gente não entende por que esse menino é tão agitado, por que essa menina é tão depressiva, por que essa criança é tão agressiva, porque de repente o tanque emocional dela não tá cheio, tá bem? Então, as 5 linguagens são as seguintes: qualidade de tempo, atos de serviço, presentes, palavras de afirmação e toque físico. Então eu vou apresentar uma a uma para que fique um vídeo mais curto e de maneira mais prática, tá bem? Beijos!